Estamos iniciando mais um programa Check-in e hoje a nossa entrevistada foi mais de 10 vezes para os Estados Unidos. Morou nos Estados Unidos, foi para Portugal como a sua primeira viagem, ama fotografia e viagens e vai contar tudo isso para nós hoje no programa Check-in. O nome dela é Alice Sulzbach. Ela tem 39 anos, natural de Taquari e aí vai falar tudo o que aconteceu, a vivência, o que aprendeu a partir deste momento. Estamos ao vivo, canal 15 da NET, canal 15 da Brasrede e também ao vivo pelo Facebook TV Univates e ao vivo também Facebook João Alves. Você pode mandar o seu recado, a sua pergunta para a nossa entrevistada de hoje. Alice, prazer em tê-la aqui no programa Check-in. Você que já foi mais de 10 vezes para os Estados Unidos. Prazer é meu, muito obrigada pelo convite. Nós é que ficamos sabendo das histórias. Teve uma entrevistada que passou por aqui, a Nicole, e que foi contigo e diz, não, tem que trazer a Alice, porque é a Alice que me levou já a primeira vez. A gente tem, eu tenho na minha vida um histórico de pessoas que motivadas pela minha vontade de viajar, que foram mordidos eu brinco que foram mordidos pelo bichinho da viagem, né? No momento que se desacomoda, que passa do trevo da cidade e aprende a cada vez sair mais, né? Então, e cada vez buscar destinos diferentes, né? A tua primeira viagem foi para fora do Brasil, foi para Portugal, né? Foi para Portugal, eu tive a oportunidade de ser escolhida através de uma seleção para fazer um curso lá sobre a história do povoamento açoriano no mundo. Então, eles selecionaram 36 pessoas de vários lugares do mundo e do Brasil, eu não me lembro se foram 15 pessoas, mais ou menos. E nós passamos 20 dias no arquipélago dos Açores, estudando sobre toda a história do descobrimento das ilhas e de como foi o povoamento, né, no mundo dos açorianos. E eu fui em função do meu trabalho no município natal, que é Taquari, onde eu morava até um ano atrás, mas é um município que eu tenho muito envolvimento, sempre vou ter, né? Tinha um trabalho voltado para essa parte de cultura e para essa parte relacionada ao povoamento açoriano da nossa cidade. Junto à prefeitura. Junto à prefeitura. Na época eu dirigia o museu da cidade. E então essa foi a primeira oportunidade que eu tive de viajar para o exterior, né? A minha primeira viagem aqui dentro do país, de avião para mais longe, foi nos meus 15 anos. Enquanto as minhas amigas foram para a Disney, eu não queria ir para os Estados Unidos, que era um país capitalista. O dólar na época estava 1 por 1, todo mundo Barbada. foi. A turma toda foi, Fácil. Eu não queria, dos Estados Unidos não, só se compra, Disney não quero, eu gostava muito de meditação, fui pro Nordeste, fiquei 2 meses no Nordeste, na época minha irmã morava em Recife, o meu tio tinha recém se mudado para Natal também, então minhas amigas foram e eu não queria saber de nada daquilo, eu era muito alternativa. Enfim, né? E aí é como eu comento sempre, a gente não deve dizer que dessa água não vai beber, né? Isso eu trouxe para a vida, assim, em relação a várias situações. Então, os Estados Unidos foi isso que aconteceu. Eu voltei de Portugal muito motivada a morar fora, a ter uma experiência em outro país como moradora. E a oportunidade que eu tinha naquele momento era os Estados Unidos, né? Diferente do que você pensava até então, que preferia a Europa? Na verdade, de coração, se eu tivesse a mesma oportunidade para ir para Portugal, eu ficaria em Portugal. Mas na época, por questão de oportunidade mesmo, em função do meu parceiro na época já ter contato, já ter oportunidades, era Estados Unidos, eu digo, bom, então é para lá que eu vou. Mesmo contrariado. Assim, mesmo que não era o lugar que eu sonhava, né? Sabe que esses dias falando com o pai, ele disse que ficaria muito decepcionado se a filha pedisse como férias ou de 15 anos, a celebração dos 15 anos, ir para os Estados Unidos e para Disney. Diz, para mim seria assim, muito dolorido. Porque lá não tem cultura. A cultura está no velho continente, né? Pois na Europa. Mais ou menos assim que tu pensava também. Exato. Porque na verdade, assim, a gente é de uma família de 5 filhos, né? E o meu pai, ele sempre viajou nas férias. Ele sempre nos motivou a viajar, né? Não interessava, fizesse chuva ou sol nas férias, ele botava os 5 filhos no carro e viajava. E o pai lia muito. O pai foi uma pessoa que nos incentivou muito. Ele comprava enciclopédia. Na época não tinha internet, né?
Ele foi um usuário da internet até falecer, enfim, já um senhor de idade, usuário da internet. Na época não tinha, então ele lia muito e nos instruía muito, nos incentivava muito a ler. Então, consequentemente, tu tem curiosidade de conhecer aquilo tudo que tu tá vendo ali nos livros, né? Então, era essa a nossa motivação inicial. Só que o que aconteceu? Eu fui morar na Filadélfia, primeira capital dos Estados Unidos, né? Cheguei num lugar onde é uma cidade, uma metrópole, com cara de interior, tu saindo do grande centro, que foi onde eu morei, num distrito, cara de interior, uma metrópole com um núcleo de museus incrível, com uma história incrível, porque eles têm história, só é uma história, não é é como nós. Por que o Brasil tem história e os Estados Unidos não tem história, né? Então, eles têm, eu fui cair no berço da história americana, né? E me encantei, eu fui estudar, achei lógico, fui lá, fui trabalhar, o meu filho, levei o meu filho de 8 anos na época para estudar. Com ele a gente aprendeu muito, porque ele teve na escola, né? Aprendeu na escola na matéria de história, então a gente aprendeu muito com isso e fui buscar lugares, visitar. E, em resumo, 6 meses eu me apaixonei pelo país, conhecendo só Filadélfia, que é onde eu morei, no estado da Pensilvânia, e Nova York, que é do lado. Então, a gente tinha oportunidade, em função de acesso, final de semana, conseguir ir. Voltei amando, né? Posteriormente, esse período que eu morei lá, nós voltávamos a passeio, assim. Então, a gente tinha oportunidade de ir, ficar na casa dos amigos, coisa e tal, né? E aí a gente foi fazendo, então, descobrindo... daí nesse período que a gente foi a morar, eu não me referi a Orlando. Em função do Bruno, para dar um entretenimento para ele, coisa e tal, a primeira semana a gente se organizou de ficar em Orlando e conhecer alguns lugares para ele se motivar, né? Embora que quando eu falei, filho, a gente vai se mudar, vai morar nos Estados Unidos. Eu sei, é na terra do Mickey. Ele já logo disse. Já logo falou. Com 8 anos. Com 8 anos. E aí a gente ficou uma semana em Orlando, então eu conheci, né, que é um outro lugar dentro dos Estados Unidos. Então não dá para comparar Filadélfia com Orlando. Por que não dá para comparar? Orlando é o Rio de Janeiro dos Estados Unidos. Rio de Janeiro futurista, né? Porque a cidade, eu considero assim, as ruas largas, limpas, organização, cor, som, eles mexem com todos os sentidos da gente, é extremamente organizado, extremamente contemporâneo, assim, né? Uma cidade... em questão dos parques, imagina, o complexo da Disney, se eu não me engano, são 9 parques, fora todos os outros parques que tem, de todos os outros, Universal, todos os outros parques que tem, né? Enfim... É uma cidade muito contemporânea, dentro de todas as possibilidades que tem lá e algumas, e tem o centro, né, também, tem Downtown Orlando, que é um centro normal, como qualquer outra cidade, mas a parte onde vai para Kissimmee, que é onde são os parques, que é na cidade vizinha, na verdade, né, é uma parte toda mais contemporânea, né. Então, tu tem uma outra visão. E aí, às vezes que a gente foi voltando a passeio, a gente foi fazendo roteiros. Então, a gente fez um passeio de carro todo o leste dos Estados Unidos. Lá do norte, pela 95, passando por todos os estados, aí até Miami de novo. Daí, nessa oportunidade, eu conheci o Washington, que é espetacular. Aquela cidade é onde quando meu filho foi para o high school, eles fizeram a viagem de formatura da escola para lá. Então ele me deu uma aula de história. Eu já tinha estudado, já estava louca com a cidade quando eu fui. Já gostava. E uma das cadeiras que ele fez foi ciências políticas, né, e a história americana. Então eles estiveram dentro do Capitólio, dentro dos lugares. Então é fantástico, os museus, enfim, Então, a gente teve essa oportunidade de conhecer outros lugares, outros estados, Baltimore, na Flórida mesmo, no estado onde é Orlando, Miami, as praias, Pompano Beach, Fort Lauderdale, a cidade onde fica o Busch Gardens, né, Tampa, que é super conhecido esse parque também, que não é no complexo Disney, enfim. E em outra oportunidade, a gente fez o lado oeste, então de São Francisco, descendo toda a Costa 1 de carro, até Los Angeles, passando pelas praias tradicionais e pela Big Sur, que é essa parte toda linda da Costa 1. Los Angeles, Hollywood, conhecemos a Disney lá de Anaheim, que é do lado de Los Angeles.
Hollywood, Santa Mônica, aquelas praias, aqueles locais conhecidos ali, Venice. E aí de carro a gente pegou a Highway 15, passando por Cidade Fantasma, de Faroeste, que eram filmados filmes, passando pelo deserto mesmo, né? A gente foi até o Grand Canyon nessa viagem. E Las Vegas, né? Ficamos em Las Vegas e fomos de carro até o Grand Canyon passear também. Isso quando você morava lá ou foi numa das Não, voltas? depois. Quando voltou? Quando eu morei, a gente trabalhou muito, assim, para poder realmente dar início para minha vida profissional, né? Como fotógrafa, montar o estúdio. Então, nós trabalhamos muito. O primeiro período foi para conseguir dinheiro. Dinheiro. Foi então, lá a matemática é assim, tu trabalha uma semana para pagar as contas e as outras 3 semanas tu consegue juntar uma grana. E aí Gostei dessa matemática. Né? E aí a gente conseguiu juntar uma grana, aí final de semana a gente escolhia passeios modestos, assim, para realmente... Não gastar muito, conhecer, mas sem gastar muito. E a promessa é que a gente ia voltar. E aí na volta nós ficamos uma semana de novo em Orlando, conhecendo outros parques que a gente não tinha conhecido. Então, para mim, já a segunda vez que eu fui na Disney foi já nos próprios 6 meses que a gente retornou e daí foi já mais folgado, assim, mais tranquilo. Mas nunca imaginando que a gente ia mover dezenas de pessoas para ir para lá. A primeira vez vocês moraram 6 meses. 6 meses, E aí depois, então, 2 anos depois que a gente tinha morado lá, ido com amigos só, do casal de amigos, só com o Bruno, meu filho, coisa e tal, surgiu um grupo de amigos motivados a viajar com a gente. Então a gente formalizou dentro da nossa empresa a agência de viagens, né, para poder fazer esse roteiro. Eu e o meu sócio César Porto, que hoje trabalha exclusivamente com viagens para os Estados Unidos, né? Em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Com a exceção que eu vou já contar uma novidade da viagem que a gente está organizando para Portugal o ano que vem, onde eu vou estar participando em função do meu objetivo na área de fotografia e cultural. Mas a agência atende todos os destinos, mas ele é responsável pela parte da Fantasy Way, que é o que a gente fazia, só que com o suporte dessa agência que já era que nos dava suporte. Enfim, organizamos essa primeira viagem de 21 amigos e foi um sucesso a viagem. A gente organizou toda a viagem. Deu tudo certo? Tudo certo. Alugamos carro, seguro, tudo, passagem, tudo, hotel, organizamos tudo. As pessoas embarcaram, levamos para fazer o visto, tudo. Passaporte, tudo, do início ao fim. Eu disse, opa, vai dar certo isso aí. Foi um sucesso e a gente começou, organiza já do ano que vem, levei mulheres para compras, só mulher para compras, e aí começou a organizar casais para ir de lua de mel, e as famílias, e assim foi indo todo ano Disney, grupo de Disney, e a gente fazia 3 dias em Nova York ou 3 dias em Miami e o resto dos dias em Orlando. E a agência se manteve como aeroporto até 2016 e aí depois, quando nós separamos a sociedade, ele ficou com a parte da agência e hoje a Fantasy Way que atende essa parte junto à Original Way, que é a agência que nos dava esse suporte, né? Então a nossa primeira turma foi em 2011. 2011. Então, foram várias turmas nesse meio tempo. A gente voltou para viajar e com a motivação de morar fora e de estudar lá, o meu filho voltou com o inglês já super adiantado. Nosso objetivo que era ele ter uma oportunidade de trabalho melhor e tudo, as coisas foram acontecendo. Hoje ele tem quantos anos? Hoje ele tem 20 anos. 20 anos. Mora? Trabalha, faz comércio internacional na UX, mora em Nova Petrópolis comigo. Trabalha numa empresa que faz um suporte a Mais Trending, que faz suporte de exportação para várias empresas do Brasil. E se não fosse inglês, ainda conseguiria? Com certeza não. A entrevista que ele fez para conseguir a vaga dele, ele competiu com pessoas com MBA. E ele tinha 19 anos. 19 anos. Se não fosse inglês, ou seja, essa tua atitude, sair do Brasil... Foi uma sementinha, foi uma loucura. Na época, ai, tu é louca. Não, eu sou louca, eu sou assim. Quem me conhece sabe que eu boto o pé pro universo botar o chão. E foi ousado, mas eu acho que a gente tem que viver, né? Tinha oportunidade, eu não iria sem ele e não via como sendo uma coisa negativa, eu via como sendo uma oportunidade, né?
E aí sim, depois ele voltou para fazer o high school, né? Nessa oportunidade da formatura eu pude levar minha mãe para conhecer o lugar onde ele estudou com 8 anos, onde eu morei, os amigos, assistir a formatura dele do 2º grau lá, que é lindíssima a formatura, super tradicional. Ele morou numa cidade de 1.500 habitantes. 1.500 habitantes. Bourbon, no estado de Indiana. Nessa viagem fomos eu e a minha mãe e eu fui para Filadélfia, ficar na casa da amiga com a qual eu dividi apartamento quando eu morei e voltei várias vezes. Visitei a família que eu morei lá em 2007, o casal também, depois com o Bruno, quando o Bruno já estava comigo. E nós alugamos um carro e eu e a mãe e Deus. Agora, hoje a gente estava contando ainda para minha filhada que veio me acompanhar hoje na viagem, a mãe veio junto também, estava contando sobre essa viagem. Eu, a mãe, o GPS... E Deus, a mãe disse, não, se nós chegamos em Bourbon aquele dia, tu vai chegar no Univates. Chega em qualquer lugar, chega em qualquer lugar. E aí alugamos um carro, eu nunca tinha dirigido carro automático na época. Nunca não, quando eu morei lá eu peguei um dia de brincadeira, mas é aquela coisa do comodismo, né? E o meu carro não era automático, então mas eu peguei o carro na locadora. Peguei o carro na locadora, já saímos para jantar aquele dia, Filadélfia bombando, e eu super entendo, tá tudo certo, nasci dirigindo automático. Aquela loucura que é o trânsito lá nessa parte, onde a gente morou e estava nessa oportunidade visitando. E aí no outro dia de manhã, carro abastecido, tu pega abastecido, GPS carregado, Bourbon, 1.600 quilômetros. 1.600 quilômetros. Como daqui no Rio de Janeiro. Muito longe. Quase, né? Eu acho que dá São Paulo, nem sei. E eu fui São Paulo é 1.000. Até São Paulo é 1.000. É mais longe ainda. Deu 14 horas de viagem. Como a estrada lá, tu pode pegar uma velocidadezinha maior, né? Então E eu demorei, na verdade, porque eu parei muito por causa da mãe, pra descansar. Sim. E eu tava sozinha, né? Então parava, pegava um café, mas tranquilo. Chegamos. Muito diferente destino. O Brasil e Estados Unidos, não? Sim. Todos lá os se vão uns 30 anos, eu acho, na frente, em vários aspectos, vários aspectos. E Estados Unidos, aí o que é uma particularidade? As pessoas me questionam, mas tu não voltou mais para Portugal? Eu vou voltar para morar em Portugal. Eu estou plantando sementinhas para ir morar em Portugal. Mas o que acontece? Estados Unidos, aí onde está a questão do preconceito, né? As pessoas têm, é compras. Não, é um país onde tem vários países dentro dos Estados Unidos. Então, tu encontra em cada região que tu visitar, tu vai encontrar um lado europeu. Chicago é uma coisa espetacular, aquela cidade. Então, tu vem com Boston, Londres da América, eles chamam, né? Que tem muita influência inglesa, né? Em Boston, que é onde o meu filho morou agora, o ano passado, mais 6 meses, em Massachusetts, numa cidadezinha próxima a Boston. Tu vai para Orlando, é outro local. Tu vai para Geórgia, tu vai para Washington, é outro local. É um país muito grande tu também. Vai lá para o Texas, é outro local. Aí tu vai para o Colorado, é outro local. Então não tem como tu mensurar. Tu mensurar, não tem como deserto, tem gelo. colocar uma etiqueta. Estados Unidos é assim. Ou como eu fazia, porque eu admito que eu dizia é um país capitalista. Calma, tem toda a questão política, econômica, é um país de poder, tanto que o símbolo é uma águia, né? Só que tem todo um universo paralelo de todo um histórico cultural, de toda uma... é pioneiro em várias pesquisas e várias coisas. Para mim, que gosta de uma alimentação bacana, a Califórnia eles vivem muito na frente. Então, a gente só aprende, tu vai para lá, tu só aprende. A gente fala que se tu for fazer uma viagem, por exemplo, Nova York, Filadélfia, Orlando, vou pegar 3, tu vive situações completamente diferentes. Nova York é uma cidade cosmopolita, onde tudo está acontecendo ao mesmo tempo. É barulho, é fumaça, né? Aí tu vai para um parque, é todo mundo deitado no parque, zen, tomando banho aí tu vai para Highline, que eles fizeram um parque num trilho de trem no ar, aéreo. Um parque aéreo, tá lá as pessoas tomando sol, lendo, caminhando, comendo. Aí tu, sabe, então é tudo muito ao mesmo tempo. É uma cidade maravilhosa, assim, é tudo ao mesmo Central Park. A gente
matou várias vontades, desde alugar a bicicletinha lá e fazer o piquenique na pedra. Muitas cenas de filme. Muita coisa acontece. Então é um país que ele te abre muito. Vai para Santa Mônica, aqueles. Agora me fugiu a palavra, os piers, né? Aquele pier com aquele parque, aqueles restaurantes, aqueles pássaros. Então são muitos países dentro de um país. Porque ele é muito grande, porque ele é muito grande, muitas influências de, né, moramos... E tem as leis também em cada estado, né? Que cada estado, que e às vezes cada município tem a sua. Moramos na Filadélfia, e é onde o meu filho morou em Indiana, no estado de Indiana, próximos a comunidades Amishes. Que é curioso, super curioso, eles vivem sem luz elétrica. Então, tu caminha... eu ontem esqueci de anexar, eu até ia anexar uma das fotos dos Amishes, assim, eles não deixam ser fotografados, então tu tem que fazer em oportunidades, assim. Eles vestem... Eles vão para cidades de carroça. Vão para cidade de carroça, eles oportunizam... O meu filho estudou com um menino Amish. Eles oportunizam, numa certa idade, o filho ir para a modernidade. Vai, escolhe o que tu quer fazer. E aí o filho escolhe? E o filho escolhe. Mas a maioria prefere ficar na comunidade? A maioria fica na comunidade. Bom, a Alice mandou várias fotos para nós vamos ver algumas fotos. E, por favor, descreva. Eu tentei dar uma resumida, mas... É muita coisa. É muita coisa. Pra, aí tu pode dizer, inclusive, para nós, aonde que é e que momento foi essa foto. Essa aqui. Imagina o carro do teu pai. Exato. E você viajando. O meu pai, apaixonado por fotografia, eu digo que ele foi meu motivador pela fotografia. Quando mal se fazia foto em família, o pai teve todas as polaroids e loves e máquinas que podia ter, né? Então, aquela primeira foto é uma viagem em família que mostra, pra mim, tá a minha mãe atrás lá, eu bem pequenininha na frente da minha mãe e os meus irmãos. Então, pra mim, isso é a minha infância, assim, é viagem e fotografia. Provavelmente Santa Catarina. O pai viajou com a gente, assim, de Santa Catarina, todo o litoral. Essas praias que hoje são famosas e na época era um deserto e tava a gente lá naquela aguinha transparente. O pai nos levava. Então, isso pra mim, assim, é uma referência que a gente... Foi aí que foi plantada a sementinha, sabe? Vamos ver a E é muito legal. E aí essa foto é o curso que eu fui fazer. Então, nessa foto tá, na época, os representantes do governo dos Açores, governo autônomo dos Açores. As 9 ilhas têm um governo autônomo, né? Isso é em Portugal. Em Portugal. Então, essa foi a cerimônia de encerramento do curso, onde eu recebi o certificado do curso, que foi a minha primeira viagem para fora do país, né? A primeira oportunidade que eu tive de estudar e de morar e de passar esse período fora lá em Portugal. Vamos ver a outra foto? Essa aqui. Essa eu coloquei por curiosidade, que nesse período do curso a gente teve a oportunidade de fazer participar das São Joaninas, que na Ilha Terceira é uma festa muito tradicional no período de São João, né? Conhecida aqui como Festa de São João, lá as São Joaninas. Então tem vários eventos que acontecem naqueles 15 dias, mais ou menos, desde eles nomeiam, né? Tem o dia que é do porco assado, tem o dia que é a boda do leite, tem o dia que é os shows, e aí é como uma outra festa popular aqui, né? Onde eles mantêm muito vivos, por exemplo, assim, eles não se vestem com esses trajes, né? Lá eles se vestem tão normal quanto nós, mas para os dias de festa eles se utilizam muito de venerar as tradições, os trajes. Então eu coloquei essa foto, tô eu ali embaixo do guarda-chuva com um dos participantes da comunidade da Ilha Terceira, em um dos eventos num ponto da ilha lá onde aconteceu nesse dia. Eu acho que foi a boda do leite, não me lembro qual foi exatamente desse dia. Porque, na verdade, isso acontece também aqui no Brasil, né? De outras... através de outras formas, mas eles têm desfile, o carnaval deles é lá nesse período. Eles têm um desfile que é como se fosse um desfile de carnaval. Tem o dia, a noite que eles pulam a fogueira. Então é uma festa lindíssima. Eu indico, né, que São Joaninas nos Açores, na Ilha Terceira normalmente, né, que é o polo as outras ilhas vêm com representações para os eventos, mas é na Ilha Terceira, em Angra do Heroísmo, que é uma freguesia, é a maior da Ilha Terceira, como se fosse a parte
principal, né? E é um evento muito legal de ir, muito maravilhoso. Então a gente teve sorte do curso ser bem nesse período e a gente conseguir ter essa interação mesmo com a... O que o pessoal do curso, o que tu conviveu lá, achavam dos brasileiros do Brasil? Do governo, né? Eles têm, tu diz da comunidade... O que achavam dos brasileiros, da cultura brasileira? Eles têm muita paixão pro brasileiro, né? Eles se identificam muito com nós, fomos muito bem tratados e eles têm muita paixão, muita gratidão. Pelos brasileiros? Pelos brasileiros, porque na verdade eles foram refugiados que vieram para cá, né? Eles foram mandados com a promessa de que aqui ia ter riqueza, ia ter tudo e vieram e povoaram o chão que... Então, e vieram roubar. Não, os governantes comandaram, mas quem veio executar foi um sofrimento. Eles abandonaram, famílias viajavam de navio quanto tempo para chegar aqui e ter que começar do zero, né? E eles vieram antes dos italianos, dos alemães, dos holandeses. Então, eles têm uma história lindíssima, assim. Tu é descendente português também, Sim, né? Sim, também. Sou alemã. E português. Na verdade, eu tenho da minha mãe, eu tenho lá do uruguaio também, Del Rios, mas do meu pai, português e alemão. Que é sobrenome Terra. Terra. Uhum. Terra. Tem alguns terra. Costa e terra, né, na verdade. Costa e terra. Mas terra a gente tem, foi onde eu lá, nas ilhas mesmo, eu pesquisei no centro de genealogia todo o nosso vínculo, né. Terra vem do nome, terra mesmo, não? De chão, de solo? Não. Então, essa particularidade eu não vou saber te dizer realmente. O meu pai saberia te dizer, mas é interessante. Deve vir, né? Porque até por ser português, né? Eles têm muito rocha, terra. Costa, porque era um guarda-costas, né? Tem muito essa... E na verdade, né, veio da Ilha do Faial, mas que na verdade veio lá do interior da Espanha, né? Então a nossa, na verdade, a gente tem uma descendência ainda que espanhola, porque o português do continente não é o mesmo português de sangue do português do arquipélago. O arquipélago ele foi povoado depois do continente já 1300 e alguma coisa, quando eles iam até eu até não sei se vai ser uma das fotos que ficou na seleção dela, a gente visitou o ponto mais ocidental da Europa, lá em Portugal, que é onde eles iam e eles achavam que ali o mundo tinha terminado, né? O mundo terminava ali, naquela linha ali. Acabou, o resto é mar, é água. Ali acaba o mundo. Então, até começarem as grandes navegações e as ilhas serem descobertas, primeiro as ilhas e depois os outros continentes, ali aconteciam rituais de exaltação, suicídios, celebrações, porque ali o mundo acabava. Terminava o mundo ali. Terminava ali. Até então era um lugar, o Cabo da Roca é o nome do lugar. Cabo da Roca. Cabo da Roca, em Portugal. E é o lugar mais, a ponta mais ocidental da Europa é ali. Então, ainda o historiador que nos acompanhou nesse dia, no passeio, ainda comentou isso. Eles celebravam, eles se suicidavam, porque era um ponto assim, né, para a comunidade que viveu naquele período e que tinha essa visão até energética mesmo, né, de que era um local de contato com... Até começaram as navegações de descobrirem... Até que daí, naquele século, começaram as grandes navegações e aí que as ilhas foram descobertas. Então, por ordem, a Ilha Terceira porque foi a terceira ilha. Então, as 9 ilhas foram sendo descobertas e povoadas. E elas foram em si povoadas por pessoas de vários países, inclusive chinês, tem muito chinês lá. Então, as hortênsias, que são referência hoje na Serra também, sim, que Gramado tem descendência portuguesa também, embora muita gente não saiba, as hortênsias são muito características nos Açores e são flores chinesas. São chinesas as hortênsias, não sabia. Bom, a Serra é linda, né? Porque e tem várias curiosidades. As ilhas são a maior produção de chá da Europa. Então, estão nas ilhas, né? No arquipélago. A maior produção de chá da Europa. E o ditado do chá inglês, na verdade, foi uma princesa portuguesa que casou com um príncipe inglês e levou a tradição do chá para a Inglaterra. E se tornou famoso o chá inglês
Mas, na verdade, Portugal, a maior eles têm uma produção maravilhosa de chá e um hábito do chá, né? Então, a gente vive muito diariamente a nossa ancestralidade, né? A gente vive muito a nossa descendência e não tem, nem percebe no dia a dia. A gente vai vivendo, no tempero do feijão, no tempero do feijão, na ambrosia que a gente adora, no arroz de leite, no fervido, né? Então, é muito legal, assim. Estamos conversando com a Alice Susbach, ela que é natural de Taquari, está dando uma aula aqui de história, de geografia de Portugal e dos Estados Unidos. Nós vamos fazer uma pausa, a gente volta em seguida, aprendendo e vendo mais o que a Alice pode nos ensinar e compartilhar conosco. A gente volta em seguida aqui no programa Check-in de hoje. Voltamos com o programa Check-in de hoje, ao vivo, aqui no canal 15 da NET, canal 15 da Brasrede, e também pelo Facebook da TV Univates e Facebook Joel Alves. Alice Susbach é a nossa entrevistada de hoje. Pelo Facebook, mandar um abraço a algumas pessoas, o Clayton Agostini. Obrigado, Clayton, está nos assistindo, acompanhando. A Elizabeth Terezinha Vinantes sempre acompanha. Elizabeth sempre manda recado, participa. Obrigado, Elizabeth. A Natália Ribeiro, minha colega de rádio, que também acompanha. Agora ficou uma responsabilidade maior ainda, né? Grande abraço, Natália, obrigado pela companhia. Alice Susbach, se você tiver alguma pergunta, pode fazer aqui que a Alice responde. Se a gente souber, né, Alice? Isso. Mas já estudou muito, geografia, história. Então, essa história é interessante que quando a gente sai do Brasil, a gente sempre se aprende muito. Sim. Pode aprender tudo que você falou aqui, a gente poderia aprender pelos livros, né? Sim. Ler que o chá, que a hortênsia chinesa, Sim. em Portugal foi trazida para cá. Mas pisando numa terra, né? Tu sentindo o cheiro, tu pegando, tocando, isso tu não consegue fazer sem estando lá. E vivenciar até a questão de todos os hábitos também, né? A religiosidade, por exemplo, de cada lugar, né? Tu abrir mão do teu paladar infantil e experimentar, né? O que aquele lugar saboreia e qual é do que eles quais as oportunidades que eles têm para as coisas. Então eu digo sempre que a gente tem que ser hospedeiro e não hóspede, né? Tu tem que ir para uma viagem de coração aberto, seja uma viagem de um dia aqui numa outra cidade, né? Tu tem que ir de coração aberto, tu não ir querendo comer o feijão, o arroz e o bife que tu come em casa, tu vai já sair sofrendo porque daqui a pouco tu não vai encontrar, mas tu tá deixando de experimentar uma outra comida local, né? E assim vai para outras coisas, né? Então tu abre a tua cabeça e o teu coração para viver essa experiência e tu sempre aprende, né? A gente já sai aprendendo, né? Tu já antes de chegar, tu já tá aprendendo alguma coisa, né? Interessante não sair, senão a gente nem sai de casa, né? Tu pode sofrer um acidente, pode esquecer um documento e aí já estragou a viagem, né? Ou seja, isso é muito normal, né? Exato. Então, a gente tem que estar disponível para adquirir conhecimento e vivência, né? Eu tenho muitas perguntas, em especial também, eu separei algumas de como tu fazias para levar o pessoal, as coisas que deram errado, né? Sim, tu teve que resolver, deve ter muita história. Sim. Mas vamos ver mais, antes de contar, vamos ver algumas fotos, escreve para nós, por favor, que são fotos muito interessantes. Isso é nos Açores, eu fiz essa foto uma das casas de pessoas da comunidade, numa das ruas onde passava a procissão da Festa do Divino. Então, é uma colcha de retalhos, que é tradicional lá. Quando tem um desfile, uma festa, o morador ele pendura na janela essa colcha, dizendo que ele está feliz com aquilo que está acontecendo, agradecendo aquele desfile, dando boas-vindas para aquela procissão. Então, as janelas ficam todas enfeitadas com essas colchas, é lindíssimo, assim. E se percebe nessa foto de que a casa ali tem parede de 30, possivelmente, ou seja, largas, né? Como existiam aqui as mais antigas no Brasil. Isso, inclusive. E a gente fazia muito isso. Pós-curso, 4 da tarde, nós íamos, como fala na minha cidade natal, bater perna, né? Então, a gente ia e pedia para tomar água, pedia para ir no banheiro, ficava conversando com a tiazinha na janela, pra gente conhecer a gente tinha curiosidade de conhecer, assim, como é que era.
E o pessoal foi muito receptivo e a gente se apresentava, que éramos brasileiros, que estávamos lá a convite do governo para fazer um curso. Então, nós nós tomamos chá, nós conhecemos pessoas, assim, desse contato de todo dia sair pra rua e só voltava pro hotel à noite, né? Tinha um restaurante onde era servido a janta pra gente e nós voltávamos pro hotel da noite, aí pra estar cedo no curso de novo e a gente tentava extrair tudo, assim. Vamos ver mais fotos? Isso é um vulcão. Uma das oportunidades que a gente teve, além de comer comida feita na terra, com calor, né, o cozido que eles chamam lá dentro da terra, a gente teve a oportunidade de visitar alguns vulcões também. Então a gente entrou, né, existe essa visitação dentro de crateras. Isso aí é dentro de uma cratera de um dos vulcões que a gente conheceu lá nas ilhas, lá, na terceira. Isso é na terceira? Na terceira. Uhum. As ilhas são vulcânicas, né? Boa parte dos pontos turísticos, inclusive, envolvem vulcões, ou são vistas maravilhosas, ou são visitações, ou são vulcões submersos, né? Então, as ilhas são... Tem essa característica. Eles chamam que é o Havaí da Europa, né? É um passeio fantástico para quem gosta de roteiro diferenciado. O arquipélago Os cerrados, para mim, são um dos cartões postais mais maravilhosos das ilhas. As cercas feitas de pedra, né, que é característico aqui na serra também. É uma foto. Parece uma pintura. É uma foto. Linda essa foto. Hoje, nesse local, existe um miradouro, que eles chamam, um mirante, assim. Nesse local. Quando eu fui em 2006, não existia ainda. Então, tinha uma cerquinha de... Até eu fiquei em dúvida qual das fotos mandar, uma cerquinha de arame farpado, que era ali que tu ficava fazendo a foto, posando, mas agora, hoje existe um miradouro, as pessoas sentam lá no ar, assim, uma estrutura avançando para dentro, assim, dessa visão, com umas luzes lindíssimas. É um miradouro que tem, se tu colocar na internet miradouro no arquipélago dos Açores, vai aparecer, na Ilha Terceira, vai aparecer fotos desse local. Certo. Hoje tem. Vamos ver essa aqui. Essa foto é no desfile durante esses festejos. Olha as colchas lá na sacada que eu comentei antes. Sim. Existem vários acontecimentos e a festa do Divino Espírito Santo é uma das mais características durante esse evento. Eles têm um apreço muito grande, louvam muito o Divino Espírito Santo, que aqui no Brasil também, né, a pomba do Divino é muito utilizada como... então, eles têm a escolha da rainha, a corte tem todo um papel fundamental durante esses festejos e esse é um dos momentos auge, assim, da festa, onde é servido um almoço comunitário com cozido, com banda, tem um desfile, é muito legal. Foi um dos dias mais especiais que a gente passou na ilha lá. Esse é o Império. 1918. Império do Divino Espírito Santo, então é comum lá nas freguesias terem esses impérios, né? É uma mini capela onde eles guardam as coisas referentes às procissões, para os festejos religiosos. Então, algumas cidades ainda têm, inclusive aqui no Brasil, Taquari teve o Império do Divino, infelizmente foi destruído pelo proprietário que comprou. Foi destruído. Taquari não tem mais. Mas é muito característico lá as freguesias terem impérios. E são lindíssimos, com pinturas maravilhosas. Parece uma pintura, né, na verdade, mas isso é uma foto de dia passando na rua. É uma loucura. 1918, no final da Segunda Guerra Mundial, né? Que eles estavam... Fortes também, tem muitos lá. A gente visitou muitos fortes, estudou muito sobre a questão da disputa lá. Aí também, durante esse almoço que eu falei na Festa do Divino também, então lá as colchas na janela, toda a comunidade recebe toda a procissão e a coroa, né, do Divino Espírito Santo. E ali a bebida em cima da mesa, bebida, e é servido vinho, suco, água e sopa, que a gente chama aqui de fervido, né? Lá é o cozido. Mas isso não é, isso é uma fé católica, né? Mas isso não tem aqui no Brasil, né? De essa comunidade e tal. Existem outras festas, né? Mas São Marcos, aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, a principal responsável naquele período pela Festa do Divino, na cidade de São Marcos, viajou conosco para fazer esse curso. São Marcos mantém a Festa do Divino ainda muito tradicional. Ainda faz? Faz,
Porque algumas coisas que acontecem lá acabou se perdendo aqui. Acabou se perdendo. E do contrário também é verdadeiro. Eu estava final de semana na Multifeira, em Estrela, e aí teve as danças típicas alemãs. Aí eu falava com os dançarinos, né? E eles foram para a Alemanha e os alemães ficaram impressionados, porque o que eles apresentam na cultura típica aqui do Vale do Taquari, né? Que tem origem alemã, lá se perdeu há muitos anos. Então, quando eles vêm e dizem, não, mas será que era assim mesmo? Eles colocam em dúvida. Inclusive a cuca com linguiça, né? Exato, tanto a culinária quanto a dança, né? Muita coisa. O que tu teve que resolver, que deu errado, digamos assim, das viagens que tu fez levando pessoas para fora do Brasil, nos Estados Unidos, e que tu teve que resolver e diz, olha, vou ter que dar um jeito. E te superou e as coisas deram certo. Foram muitas, não? Foram inúmeras situações, desde da questão prática mesmo da viagem, que a gente... questão de autorizações, né, até fechar tudo e às vezes acontecer de ficar com um dos adolescentes na Polícia Federal resolvendo ali, coisa e tal, esquecimento de coisas e ter que resolver, né, embora que a gente fizesse um checklist com eles, fizesse reuniões, tão nervosa, né? Então o César, meu sócio na época, muito organizado e até hoje as viagens são excelentes porque é toda uma organização e todo um acompanhamento. Eles têm assim deram continuidade assim para um atendimento particularizado, sabe? Então são cuidado com cada pessoa. Cuidado, são turmas menores onde atendem necessidades específicas assim. Mas enfim, a questão de perder cartão, que nem a gente comentou, então a gente já orientava eles de ter sempre um cartão auxiliar, né, de levar passaporte, levar cópia autenticada para pelo menos se dirigir até alguma autoridade com alguma coisa. Mas foram inúmeras situações e coisas engraçadas também, e com isso a gente conhece o lado B dos parques também, tipo assim, o pronto-socorro que tem dentro do parque, que é toda uma estrutura escondida que tu não conhece. E que geralmente não utiliza, né? Que não, graças a Deus, né? Mas de acontecer. Então, é um cuidado que elas colocam o band-aid com o Mickeyzinho colado no band-aid e te dão para te levar para casa o band-aid do Mickey com o gazezinho não sei do que, com nananã. Então, é toda uma estrutura, isso falando de Disney em si, né? Que é uma estrutura fantástica, mas várias situações, assim, de engraçadas. A gente alugava limousine para fazer passeio, então aconteceram coisas muito engraçadas com as gurias, né? Aquilo era uma festa. Realmente assim, nesse sentido, já aconteceu numa viagem que eu fiz com adultos, né, para compras, da gente se perder, o GPS dá pau e a gente ficar perdido num lugar sinistro na Filadélfia, naquele centrão. E agora? E tipo assim, eu ligava pra minha amiga que mora lá, ela dizia, só sai daí, só sai. E o GPS não funcionava. E tipo assim, bairro, como é que a gente fala mesmo, assim, subúrbio, daquela coisa que tu vê nos filmes, né? Que tudo muito rola. Tenso, então assim. É como se fosse aqui no Brasil ter pego o caminho errado e ter ido para uma favela, né? Que infelizmente é a realidade que a gente tem também. Lá não é com aspecto de favela, né? As favelas são condomínios, né? Mas é tão perigoso quanto, né? Então foram várias situações as situações de compras. Tu dizia assim, gente, hoje é o primeiro dia. Se acalmem. E quando tu olha para o lado, tem uma participante do grupo com um carro, porque lá as lojas grandes de departamentos, tu tem carrinho de compra enorme, né? Então, Kohl's, TJ Maxx, Ross, Marshalls, tu compra com um carrinho de supermercado, né? Aquele grandão. E de tu olhar pro lado e tá, primeiro dia, primeira loja, e de tá a integrante do grupo com o carrinho cheio, porque é tudo muito barato e tudo... Daí se acalma, meu Deus, tem muita coisa pra ver ainda. E de integrante do grupo não falar inglês e gesticular da maneira mais bizarra no lobby do hotel pedindo toalha e tu te mija rindo. E tudo acontece. E passeio de se perder, assim, temporariamente, a gente ter que remanejar e aí dá tudo certo. No fim, são situações super engraçadas, né? Mas, nossa, tem inúmeras coisas dos passeios, assim, inúmeras situações engraçadas e com certeza, e os erros, né, tu vai aprendendo com os erros, né, hoje eu não faço parte mais das viagens, né, mas as situações seguem acontecendo e agora a gente estava conversando ainda, o César chegou agora da Disney, meio do mês ele chegou final de julho, né.
da Disney contando das situações, né? Do que aconteceu. Do que aconteceu, das coisas engraçadas, do que o pessoal vai fantasiando umas coisas assim, enfim. Mas é um universo paralelo. Os parques em si, eu digo assim, eu motivo os pais a levarem criança, enfim, mas é para adulto. Adulto, né? também se diverte. Então, o adolescente ele vai se divertir, a criança, todo aquele lado lúdico, as meninas que gostam de princesas, tem os salõezinhos de beleza, Bibili Bobili Boutique, que eles fantasiam a criança da princesa que quiser. Tudo lindo, maravilhoso, ok. Só que o adulto vai se divertir tanto quanto a criança, porque tem muita coisa tecnológica, muita coisa interativa. Eu digo que quem tem esse lance da arte, da arquitetura, da engenharia, do jornalismo, da publicidade, se encanta. Tu vem te questionando como que uma moita, que tu olha é uma moita, tem aquele som que sai de dentro que tu não... Sabe? Então, quem trabalha com arte, com maquiagem, as princesas são pessoas maquiadas, não usam máscaras e elas são de porcelana. Iguais às princesas do gibi, tu não entende. De tão perfeito que é, tanto cuidado. Então, eu até indico o César ser uma outra pessoa, porque tu vai escutar assim, coisas hoje, né, dos bastidores da Disney, que existe todo mundo paralelo embaixo que acontece, e que ele teria 1000 histórias assim, de coisas, mensagens subliminares que tem perdidas nos parques. Tem várias coisas que acontecem por baixo dos panos e que a gente vai tomando conhecimento conforme vai estudando sobre aquilo, indo mais vezes, e como eu participei dessa parte profissional por um período, né? E hoje, de uma maneira muito mais profissional, ele está desempenhando isso, então tu aprende muita coisa que tem para aquilo tudo funcionar. Tanto que hoje existem palestras no mundo inteiro de como executar o jeito Disney na sua empresa, né? Existe todo um universo que proporciona, né, para as pessoas. E não só Disney, né? Universal hoje está com uma qualidade paralela, inclusive brigando com a qualidade dos parques da Universal. Com a qualidade Disney, tanto pelo Harry Potter quanto pelas outras partes do complexo, né? Mas está fantástico, né? Então tem toda uma função. Mas realmente, nós até queríamos ver algumas fotos dos Estados Unidos. Tu enviou para nós também, né? Tá, pode ir passando à frente aí que vai ter também muita coisa. Para a gente ter uma ideia. Isso. Essa aqui é pode passar. Ainda é São Joaninas, aí é Lisboa, Jerônimos, aí é o Cabo da Roca. Aí Portugal. É Sintra, Portugal, os Recantos, Sintra também, Porto de Lisboa, Portugal também, Cascais. Muito aí é Madrid também, Palácio. E aí já é Orlando, primeira vez que nós fomos, meu filho com 8 anos, o Bruno, um dos museus lá de interação, muito legal, que é uma casa de ponta-cabeça. Uma casa contrária, por isso que está ali. As luzes ficam piscando, como se ela recém tivesse virado, assim, é muito legal. E na International Drive, que é aí no aeroporto, o dia que a gente chegou no aeroporto... Tá aí o Mickey. Tá aí o Mickey, que é tudo que a gente, né, relaciona chegando em Orlando. O aeroporto já é maravilhoso, né? Aí é uma foto dele na época da escola, descendo do ônibus escolar, que é a foto tradicional do ônibus. É um sonho. O ônibus, a rua para, o ônibus abre a plaquinha de stop ali do lado, tudo para e as crianças descem sem nenhum perigo. Nenhum problema, não é que nem no Brasil, que você atravessa, tem que cuidar. Aí é em Nova York, um esquilinho. No Central Park, não? Não, esse é no Battery Park, é bem no sul da ilha, onde tem a vista para a Estátua da Liberdade, é uma das vistas para a Estátua da Liberdade. Esses são treinadinhos, assim, eles vêm bem queridos, tem lugares que tu não consegue nunca pegar assim. Esse não morde? Não, eles não. É perigoso, não. Eles não incentivam, mas a gente é curioso, né? Eles vêm, pegam, pulo na perna. Aí também, um dos passeios, né? Ali tem a placa. Nova York, no Central Park. Eu mandei algumas de lá e algumas dos outros também, dos outros lugares também. Aí é Hollywood, Museu de Cera de Hollywood. O Shrek, que eu adorava o filme de Shrek. Ele é muito igual. Aí é Filadélfia, numa das vezes que a gente voltou para visitar lá onde a gente morou, num parque que era bem pertinho de onde a gente morou e estava nesse período, foi
Isso aí foi em fevereiro de 2010, maior nevasca até aquele período, maior paralisação dos aeroportos desde do caso de 2011. Do 11 de setembro, aliás, que foi em 2001, né, se não me engano. Foi a maior parada, e aí a gente teve que descer de carro, a gente ia descer de avião da Filadélfia para Orlando e a gente foi obrigada a descer de carro. É um país que você falava, né? Tem deserto, tem muita coisa, tem neve, né? Tem lugares muito frios. Aí é Miami, esse passeio foi uma das vezes que a gente foi com turma, maravilhoso, não tem o que falar, né? Miami, as praias super, os guarda-sóis tudo em cor, degradê, assim, é muito legal. Tudo organizadinho. Tudo um lugar, tudo um lugarzinho. Então, tu aluga ali o que tu quer. Aí é Dylan's Candy Bar. Essa loja de doces famosa lá em Nova York, hoje já tem em outros lugares dos Estados Unidos também. É uma milionária lá que resolveu botar uma loja de doces. Ela é filha do Ralph Lauren, eu não me lembro qual, o pai dela é dono de uma dessas marcas assim famosas, agora me fugiu. Mas ela tem essa loja de doces lá em vários locais já agora, mas essa é a de Nova York, é a mais famosa, a escada é toda de bala. E, enfim, a loja é muito legal. Tem, para quem gosta de doce, é uma tortura. Não dá para chegar muito perto. Aí já é numa das partes da nossa viagem pela Rota 1 na Califórnia. Esse ponto aí deve ser, é na Big Sur mesmo, deve ser mais perto de Monterey, que é um lugar fantástico lá, bem pertinho de Monterey. É o que a gente estava falando, né? É outro cenário, né? A gente visitou plantações de abóbora, pumpkins, no período do Halloween, aquelas plantações de abóbora, nós lá no meio fizemos várias fotos. Porque tem alguns municípios, em Mato Leitão é impressionante como o Halloween é forte. Tem municípios que é fortíssimo. Não sei, em Taquari como é que é, Lajado não é, o pessoal, as crianças festejam, assim, mas não... em Mato Leitão não nos chamou a atenção, né? Como algumas tradições que dá muito certo em alguns municípios e no mesmo Vale Taquari... Lá nos Estados Unidos é incrível, assim. Primeiro que nesse dia eles se fantasiam super como se fosse para uma festa fantasia aqui, que nem tem Lajado, né? E os jardins das casas, é pena que eu não peguei nenhuma foto, mas os jardins das casas eles decoram, eles alugam carro de funerária e fazem toda uma decoração sinistra, assim, é uma coisa fantástica. Onde nós moramos. É fantástico. Eles têm uma adoração, assim, eles adoram. Aliás, todas as datas comemorativas. Então, termina Halloween, já vem Thanksgiving. Então, são todos os jardins com folhas de outono, com perus, que é o Dia de Ação de Graças, que é o feriado mais importante para eles lá, assim, religioso, né? Religioso, O 4 de julho também é muito importante. 4 de julho, que é o dia deles mesmo em si, mas assim, de religioso, de envolvimento, onde acontecem várias coisas, é o Dia de Ação de Graças, que é a última quinta de novembro, se não me engano. Eles têm vários costumes. Que acontece a quinta, o feriado, e na sexta, o dia das promoções. A Black Friday, que agora aqui no Brasil também está acontecendo no Brasil e tem dado muito certo, né? Tem dado bastante certo. Com alguns golpes, né? Mas, alguns golpes. Metade do preço, só que o preço inicial já é o... Isso te chamou atenção, antes a gente falou nos bastidores, o que te chama atenção também no americano, tá? Na cultura americana, é de que não tem essa pegadinha, essa malícia que nós brasileiros temos. Não. No preço também, tu que trabalhou lá levando pessoas para fazer compras, também era assim, ou seja, tem desconto, na verdade aumenta num dia para o outro baixar. Não inclusive tu chega no caixa e o que está na etiqueta às vezes está menos ainda. É incrível, o valor realmente é um rótulo dos Estados Unidos de que é bom fazer compras, mas é fato, não dá para negar. Então, tem países, e o que a gente aprendeu nessas idas e vindas, tem estados onde não tem impostos em cima de eletrônicos, tem estados onde não tem impostos em cima de roupa. Então, tu escolher onde é que tu vai, qual é a tua prioridade, onde é que tu quer comprar e onde tu economiza mais ainda. Ou seja, eles são capitalistas, né? Isso é fato, mas eles são muito sérios também, né? Honestíssimos. O americano, as pessoas julgam que é frio, Não, o americano, se tu for uma pessoa honesta e se ele vê em ti possibilidade de coisas boas, ele vai investir em ti, ele vai confiar em ti, ele vai te dar as oportunidades. Tu teve algum tipo de preconceito por ser brasileira, não, nos Estados Unidos? Não, o meu histórico é fantástico, assim, graças a Deus, eu só tenho a agradecer.
todos os americanos que a gente teve a oportunidade de conviver e que precisou por algum motivo, colaboraram e acreditaram e confiaram na gente, assim, em todos os sentidos, assim. Eu tenho um histórico positivo para contar. Bom, vai voltar para os Estados Unidos? Possivelmente A passeio, vai. sim. A passeio, sim. Morar em Portugal? Morar em Portugal. Daqui quanto tempo? Tem um projeto? Não, ainda não. Era mais antes de eu ir para Nova Petrópolis, era um projeto mais próximo, né? Então é um projeto futuro. Eu quero estudar lá, eu quero voltar para dar continuidade. Eu sou graduada em fotografia e eu quero dar continuidade na área de fotografia, na área de história lá. E só que daí eu já tô dando uma adiada, porque eu tô gostando muito da Serra, né? Tô participando, que nem eu te falei, nessa parceria para esse projeto dessa casa de eventos lá em Nova Petrópolis, que é um projeto pioneiro, né? O nosso propósito é levar as pessoas para conhecer Nova Petrópolis e não só ir para Gramado e Canela. Lá já está bem saturado e ali em Nova tem muita oportunidade de usufruir de locais, de culinária, de beleza natural e vai ter esse espaço próprio já preparado para receber para um chá, para um aniversário, para uma celebração íntima ou para um casamento, mas a gente está tendo essa estrutura, então eu estou abraçando esse projeto junto, vou estar entrando horas com a minha fotografia, horas com a minha participação na organização e estou plantando essa semente ali, estou muito feliz. Que bom. E continuo fotografando, onde eu brinco com o meu estúdio é o mundo agora, né? Antes tinha um estúdio fixo. Eu tive físico, tive em Taquari, 10 anos físico, né? Os outros anos ainda atendendo em casa, externa, mas tive de 2008 para 2009 até agora o início do ano passado, meio do ano passado, eu tive físico, tive ponto comercial, tive tudo aquilo que tu sonha ter quando tu começa. E eu desestruturei de novo, assim como quando eu me demiti da prefeitura para viver de fotografia, eu agora me demiti do estúdio para viver no mundo, fotografando. Quem quiser te contratar, qual o telefone que liga? Área 51, 9740 0461. Pode me encontrar nas redes sociais também, Instagram, Alice Sulzbach Fotografia, eu tenho Face também, pode me chamar, tanto para fotografia quanto para frequentar e conhecer o nosso salão, o nosso espaço, a casa, espaço de eventos lá em Nova Petrópolis, então eu fico à disposição. E quem quiser tirar dúvidas também, né, sobre viagens, sobre... eu tô aberta aos contatos. Isso, ajudar o pessoal. Ajudar, eu quero que o pessoal conheça o mundo, se abra, né? Alice, obrigado pela participação aqui no Check-in, foi um programa muito bom, obrigado por tudo que falou para nós, de cultura, né, de geografia, de história, tanto da Europa, em especial de Portugal, como também dos Estados Unidos. Obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Essa é a Alice Sulzbach, a nossa entrevistada de hoje, ela que é fotógrafa, natural de Taquari, viajou aí nos Estados Unidos, Portugal, por vários lugares. Hoje ficamos por aqui com o programa Check-in. Na semana que vem vamos ter mais uma história. Quem será que vem? Viajou pelo Brasil, viajou pelo mundo? O que vai nos trazer de conhecimento? Até semana que vem, aqui na TV Univates com o programa Check-in.